Que noite poderosa, eu poderia continuar aqui, ia virar vigília, e a gente ia sair daqui só amanhã cedo, já emendar com o culto da manhã. Mas glória a Deus. Muito prazer, é uma grande honra estar aqui com você nessa noite. Eu sou o Lucas Paulo, cadê minha esposa, gente? Acho que ela está tirando foto em algum lugar. É uma grande honra estar aqui com você nessa noite. Eu e minha esposa Mariana viemos de São Paulo, a convite da sua liderança. Eu quero agradecer de todo o nosso coração. Obrigado, João. Obrigado toda a liderança dos Jovens do Verbo da Vida. Quero estender aqui a nossa gratidão aos pastores do Verbo da Vida. É uma grande honra estar aqui com vocês para partilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Há muito tempo, de fato, era nosso desejo conhecer este lugar aqui. Nós hoje somos pastores na Igreja United, em São Paulo. Já falo um pouquinho da nossa história para você. Mas a nossa conversão ela aconteceu há 10 anos atrás no Verbo da Vida. Então nós caminhamos durante 7 anos, né, no Ministério do Verbo da Vida, 6 ou 7 anos. Acho que faz mais que 10 anos, já perdi um pouco a conta do quanto tempo foi que a gente se converteu. Mas caminhamos durante 7 anos no Verbo da Vida e foi o ministério que nos abraçou. Lá nós fizemos o Rema. Sempre ouvimos falar muito de Campina Grande. Nesse ano nós viemos aqui, né? Essa é a terceira vez que eu estou aqui esse ano. Nós viemos na conferência de ministros. E foi uma grande honra para nós. Vim agora, mês passado, pregar aqui no Verbo em Solânia também. E pela primeira vez estou pisando aqui em Soledade. Ouvíamos muito falar aqui do que acontece aqui nessa cidade. E é uma imensa honra para nós pisarmos aqui para aprender junto com vocês também nesse tempo. Você está pronto? Eu quero aprender demais com Jesus e aprender contigo durante esses dias. Você também? Vai ser um tempo poderoso. Então, por favor, João, leve também nosso agradecimento aos pastores e obrigado pela oportunidade. Eu e minha esposa estamos... Fica de pé, você, por favor. Minha esposa, viemos juntos de São Paulo. Hoje nós pastoreamos a Igreja United em São Paulo. Estamos no centro ali de São Paulo, próximo ali à Avenida Paulista. Estamos lá há pouco mais de 2 anos. Fomos enviados para lá pelos apóstolos fundadores da Igreja United. Nossos queridos apóstolos Joshua e Hannah Adams já ministraram também algumas vezes aqui, né, na sede, no JPN. E estamos ali, né, plantando a Igreja United nessa obra de fundação da igreja lá. Então, eu estou aqui hoje para partilhar da mensagem de Cristo Jesus contigo. E ali em São Paulo a gente vive uma realidade bem específica, desafiadora, que tem me lapidado a olhar para o Evangelho de Cristo Jesus e aprender com ele a forma como Jesus leva a mensagem do reino de Deus. E um dia, nós moramos ali na região central de São Paulo. Eu estava no playground ali com a minha filha, levei ela para brincar. Nós temos uma filha de 2 anos, a Luma, que ficou com com os meus pais lá, enquanto a gente veio para cá. Um dia eu estava com ela ali no play e chegou um senhor com a sua neta, e nós começamos ali a interagir enquanto as crianças brincavam. E olhando para aquela menina que estava ali brincando com a minha filha, eu comecei a perceber nela algumas marcas no rosto, na cabeça, algumas marcas que pareciam com marcas de queimadura. Eu quero contar essa história para você porque de fato ela mexe muito com o meu coração e ela me impulsiona para um lugar que eu quero caminhar junto contigo nessa noite, amém? E enquanto eu estava conversando com ele, eu observei essas marcas dessa menina e ele começou a me contar um relato da vida dela. De fato, aquelas marcas que ela carregava eram marcas de um acidente. Há anos atrás, quando aquela menina que hoje acho que tem 7, 5, eu não sei, ela tinha 5 meses e aconteceu um incêndio no apartamento dela. E o apartamento, de fato, o incêndio aconteceu dentro do quarto dela. E os pais demoraram um pouco para perceber que estava acontecendo um incêndio. Ela sofreu graves queimaduras, mas tem muita vitalidade, tem muita saúde. O Senhor preservou, né, a vida dela e ela foi salva, né, daquele incêndio. Mas enquanto ele estava me contando dessa história, meu coração se encheu de compaixão. Eu não sei você, mas quando eu escuto a história de alguém, eu procuro ir lá dentro daquela cena. Eu sou muito visual, assim. Então eu começo a perguntar muitos detalhes, porque eu começo a me imaginar na cena. E o meu coração se enchendo de compaixão com ela, me peguei num lugar de me questionar o que eu faria se eu estivesse naquele dia sabendo de um incêndio acontecendo na casa de um vizinho. Imagina aí, você abre a porta da sua casa ou do seu apartamento e você percebe que está acontecendo um incêndio na casa do seu vizinho. O que é que você faria? Eu estava lá naquela cena, comecei a pensar, a me imaginar, o que eu faria? Talvez alguns de nós procuraria água para tentar apagar um incêndio, talvez outros pegariam um cobertor para entrar lá para tentar salvar alguém. No mínimo, você ligaria para o bombeiro, não é? Alguma coisa você faria.
Porque não dá para estarmos diante de um incêndio onde pessoas estão correndo ali o risco de morte e você não fazer nada. É ou não é? Da mesma forma, um bombeiro, quando ele não está no seu expediente de trabalho, ele tem a obrigação de atuar à paisana. Eu tenho um tio que é bombeiro, ele compartilha isso comigo. Isso significa que, se ele está diante de uma situação onde, de um acidente, por exemplo, ele precisa parar e ajudar, ainda que ele não esteja com a farda, ainda que ele não esteja no horário do expediente dele. Por quê? Porque ele carrega um conhecimento que pode salvar a vida de alguém. Da mesma forma, médicos. Entende onde eu estou? Enquanto eu estava meditando nisso, quando eu estava pensando nesse incêndio, quando eu estava pensando na necessidade de alguém de ser salvo, quando eu estava pensando no que eu poderia fazer para salvar a vida de alguém, o Senhor falou no meu coração: filho, é exatamente dessa forma que eu gostaria que os meus filhos enxergassem a urgência que há no Evangelho. Porque para nós pode parecer um absurdo um bombeiro estar diante de um incêndio e não fazer nada, mas talvez quando nós, aqueles que cremos, que aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, estão de fato a caminho de uma morte sem Ele, não fazemos nada. Ou nós somos ainda mais cruéis, ou nós não entendemos a urgência que há nessa mensagem. E de fato eu acredito nessa segunda afirmação, e é com base nela que eu quero refletir contigo nessa noite. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, para a mensagem do reino de Deus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, para a vida dos discípulos, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos eles gastando a sua vida em prol de uma causa celestial. E nós olhamos para uma ordenança de Cristo Jesus para que nós então fôssemos ao mundo todo, pregássemos o Evangelho a toda criatura, batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fizéssemos discípulos de todas as nações. E de fato, meus irmãos, se nós paramos para refletir nessa necessidade que há no mundo, nós vemos que é uma necessidade muito grande. Institutos missionários dizem que hoje no mundo cerca de 3 bilhões de pessoas não ouviram o Evangelho. Das quais cerca de 1 bilhão não tiveram nem contato com a Bíblia, porque não tem ela traduzida para o seu idioma. Imagina aí. Nós temos a dádiva de receber a palavra de Deus e compreendê-la no nosso idioma. Mas tem gente que não tem essa mensagem na sua língua. E além disso, esse 1 bilhão não tem contato com um cristão e muito menos com a igreja. São os povos não alcançados que fazem parte do grupo dos 3 nãos. Nem Bíblia, nem crente, nem igreja. Quando eu olho para o nosso contexto lá em São Paulo, por exemplo, e você deve refletir sobre o seu contexto, e eu partilho do meu aqui contigo nessa noite. Moramos numa cidade de 12,4 milhões de pessoas. Nós somos pastores locais. Então a gente fala com a nossa comunidade a respeito disso. As estatísticas dizem que em São Paulo hoje nós temos 2,4 milhões de cristãos evangélicos. Ou seja, existem 10 milhões de pessoas na nossa cidade que não creem em Jesus. Das quais certamente muitas ainda não ouviram o Evangelho. E a gente vê isso na prática quando a gente abre a boca. A questão é que muitas vezes a gente está vivendo de uma forma tão ilusória dentro do nosso clube, que é maravilhoso, porque viver em comunhão é maravilhoso. Viver a vida de igreja é maravilhosa. Gente, a gente se reúne para comer, a gente faz aniversário, vai para casa dos amigos, fica até tarde, vai para a igreja, faz vigília. É bom demais, é ou não é? Mas a gente não pode se acostumar com uma realidade onde nós não nos encontramos com as outras milhões ou com algumas das bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo Jesus, ou passamos diante delas como se não tivesse um incêndio acontecendo dentro delas. Quando Jesus fala em Mateus no capítulo 28, versículo 18, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Essa palavra que ele usa é a palavra etnos.
A palavra que na nossa tradução aqui nós temos nações, mas essa palavra é a palavra que dá origem à palavra etnia, que é uma palavra muito mais plural do que nacionalidades. Por exemplo, todo mundo aqui é brasileiro, tem algum estrangeiro aqui? Todo mundo é brasileiro. Ou seja, todos nós temos uma nacionalidade, mas no Brasil nós temos mais de 300 grupos étnicos, dos quais cerca de 29 ainda não foram alcançados. Então, quando Jesus fala, façam discípulos de todas as nações, ele está se referindo a todos os povos. Povos os quais um dia estarão diante dele o adorando, mas que nesse tempo precisam ser alcançados. Por quem? Por nós. É por isso que eu quero convidar você a olhar para o Evangelho de Cristo Jesus, especialmente para um texto que está lá em João, no capítulo 4, para a gente refletir junto com o autor da própria mensagem, pelo modo pelo qual ele caminha, com princípios que ele nos ensina com a sua própria caminhada. Jesus, ele não apenas ordena que façamos algo, ele nos mostra como, além de nos dar o poder para. E eu quero olhar contigo para essa passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, porque esse texto ele é muito rico. E é verdade que nós poderíamos passar aqui meses só falando sobre João 4. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios aos quais Jesus nos ensina com a sua atitude diante desse encontro. Amém? Abra sua Bíblia comigo, João, no capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso de número 4. João 4, 4. Quem chegou lá diz amém. Amém. Muito bem. Jesus estava em uma viagem missionária com seus discípulos. Ele estava no caminho da Judéia para Galiléia. E a Bíblia diz então aqui no capítulo 4, versículo de número 4, o seguinte: no caminho teve, ou em outras versões, era necessário passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, verso de número 13: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Essa de fato é uma passagem muito rica. E eu quero captar o primeiro princípio contigo nessa noite, exatamente nos primeiros versículos que nós lemos aqui. A Bíblia diz que no caminho Jesus teve, ou era necessário que ele passasse por Samaria. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa região de Samaria. Porque nesse caminho, nesse trajeto, não era comum que um judeu entrasse na região de Samaria. Existia uma barreira cultural, étnica, religiosa, gigantesca entre os judeus e os samaritanos. Então, o caminho mais comum para um judeu naquele trajeto era desviar-se de Samaria.
Contudo, quando a Bíblia menciona que Jesus teve que passar por Samaria, significa que de fato era necessário, existia um encontro marcado na agenda de Deus entre Jesus e uma mulher samaritana. Fato é que Jesus não apenas vai a Samaria, mas ele vai a um povoado samaritano de Sicar. Essa palavra Sicar é uma palavra que no original ela denota um tipo do povo que vivia ali. Essa palavra significa bêbado. É um povoado que ficava às margens da região de Samaria. Então repara comigo que Jesus, ele não apenas pisa numa região que um judeu jamais pisaria, mas ele vai num povoado específico daquela região. O que seria ainda mais distante para um judeu. Um povoado às margens da região de Samaria. Mas Jesus não apenas vai a Samaria, Jesus não apenas vai a Sicar, mas ele vai num poço meio-dia. Vamos pensar de forma lógica. Se você precisasse escolher um horário para ir num poço pegar água, você iria meio-dia? Certamente esse seria o último horário que você iria. O sol está rachando lá em cima. É muito quente. O que nos indica que provavelmente aquela mulher iria nesse horário, porque era um horário incomum, de fato. Nós vemos mais para frente, na conversa de Jesus com essa mulher, que Jesus se move numa palavra de conhecimento, dizendo a ela que ela já tinha tido 5 maridos, e que o 6º não era marido dela. O que nos leva a entender que possivelmente essa mulher sofria algum tipo de preconceito na sua região, ao ponto dela escolher um horário incomum para buscar água no poço. Mas Jesus não apenas vai a Samaria, Jesus não apenas vai ao povoado samaritano de Sicar, Jesus não apenas vai no poço num horário incomum, mas Jesus se encontra com uma mulher. E aqui a gente tem uma outra barreira muito grande sendo quebrada pelo Cristo. Um judeu naquele contexto não falava nem com a sua própria mulher em público. Quem dirá com uma mulher samaritana em Sicar? Você está comigo? Se a gente faz uma leitura dinâmica, a gente não capta esses detalhes. Está vendo como o texto é rico? Tem muita coisa, o que de fato nos mostra que era uma necessidade. Jesus ele foi intencional em pisar onde ele estava pisando. Não foi por acaso. Jesus não chegou ao poço por acaso. Jesus não pisou em Samaria por acaso. Jesus não foi a Sicar por acaso. Jesus não falou com a mulher por acaso. Ele foi intencional ao cumprir a agenda de Deus para fazer algo que ele havia sido comissionado a fazer. Esse princípio me ensina, meus irmãos, que não existe distância para intencionalidade. É o primeiro ponto que eu quero falar contigo nessa noite. Porque quantas vezes para nós, a nossa caminhada, nos pegamos em decisões confortáveis, de nos desviarmos de rotas que são incomuns para nós. Nos desviarmos de pessoas que talvez têm uma cultura diferente, um ensinamento religioso diferente. E é muito mais confortável para nós caminharmos numa rota onde nós já conhecemos, porque nós não queremos entrar numa rota de confronto para pregar o evangelho. É ou não é? Ou só acontece comigo? É mais fácil a gente desviar para o outro lado da calçada, nos caminhos da vida, para que a gente não tenha que bater de frente com o nosso desconforto de ter que abrir a boca para alguém que a gente talvez duvide que vai se converter. É ou não é? Mas se nós compreendemos que somos portadores de uma verdade celestial, se nós compreendemos que nos encontramos com algo que vale mais que a nossa própria vida, essa mensagem ela deve nos levar para um lugar de desconforto. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Graças à intencionalidade de um homem, um dia eu fui alcançado. Graças à intencionalidade de um ministro do Evangelho, desconhecido, improvável, um lugar incomum, eu fui alcançado. Certo dia eu acordei pela manhã, na casa dos meus pais, ouvi um barulho vindo da lavanderia, meus pais não estavam em casa, eu chego lá, tem um homem consertando a máquina de lavar dos meus pais. Naquele dia, aquele homem pregou o evangelho para mim, e eu confessei a Cristo. Eu tinha 16 anos, eu não tinha amigos cristãos, eu não tinha
pais cristãos, eu não tinha ninguém que pudesse me levar para a igreja ou para caminhar comigo na igreja. Não tinha amigos que conheciam a Cristo. Mas Cristo veio até mim de uma forma muito improvável. Graças a alguém que foi muito intencional de entrar na minha casa e de abrir a boca para falar do Salvador. Na época, eu, por não conhecer a Cristo, inclusive por não ter acesso a uma igreja e por nem morar na cidade que os meus pais residiam, meu sonho era ser jogador de futebol. Na época eu estava morando no interior de São Paulo, eu fui passar férias apenas. Então eu volto para a cidade que eu estava jogando, começo a procurar uma igreja espontaneamente, começo a visitar algumas igrejas, mas sem conseguir criar vínculos com a comunidade, sem conseguir ser discipulado, sabe? Algo tinha sido transformado dentro de mim, mas eu ainda estava tentando entender o que era esse algo na prática, no cotidiano, na vida diária, entende? Então, passaram-se anos até que eu volto para a minha cidade natal e um dia, na academia, um homem começa a pregar o evangelho para mim de novo. E esse cara começa a pregar dia após dia, ele falava de Jesus para mim. E eu já cria em Jesus, embora não tivesse desenvolvido um relacionamento maduro com ele ainda. Contudo, porque um homem improvável, num lugar improvável, foi intencional em levar essa mensagem para mim. Um dia ele falou para mim: meu filho é pastor de jovens na minha igreja. Vamos para um culto? Essa igreja era a Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Lá nós nos convertemos, lá servimos durante 7 anos. Hoje estamos aqui e de todo o nosso coração, nosso desejo é cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas graças ao Senhor ter encontrado alguém disponível para ser intencional. Então quando eu entro para a vida de comunidade, para caminhar em família, numa igreja local, o comportamento de não viver o evangelho de tal modo é incomum para mim. Porque eu fui alcançado fora. E quando eu olho para o evangelho, eu vejo as pessoas sendo intencionais nisso. Então eu olho para a minha própria vida hoje e eu busco todos os dias não me acomodar nesse lugar, como se não tivesse pessoas lá fora, dependendo da minha intencionalidade em abrir a boca para falar do rei. E Jesus continua falando com essa mulher. E a Bíblia fala, meus irmãos, que os discípulos eles vão comprar comida. Jesus ele estava cansado da longa caminhada. Vamos fazer uma reflexão comigo aqui. Esse trajeto da Judéia para Galiléia era um trajeto de aproximadamente 150 quilômetros. Samaria ficava mais ou menos a metade do caminho, então podemos supor que eles haviam caminhado cerca de 70 quilômetros. E eles não foram de metrô, não foi de avião, não foi de ônibus. A Bíblia fala que eles estavam cansados da longa caminhada. Alguém aqui andou 70 km hoje? Uma caminhada longa. De fato, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Sabe que um dia alguém trocou a fralda de Jesus? Na sua humanidade, Jesus estava cansado. Não à toa, João faz questão de relatar isso. Cansado da longa caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Certamente Jesus estava com fome. Os discípulos foram comprar comida. Se os discípulos estavam com fome, com certeza ele também estava. É ou não é? Só que quando os discípulos voltam para entregar comida para ele, a Bíblia fala que Jesus já tinha se alimentado de algo. Jesus, ele se alimentava em fazer a vontade do Pai. E os discípulos confusos em tentar compreender que tipo de comida era essa que Jesus havia comido, mas também constrangidos em perguntar, ficam curiosos. E a resposta de Jesus aos discípulos, quando ele diz: eu comi de algo que vocês ainda não conhecem, eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai, ensina para nós algo muito importante. Jesus está usando as suas extremas necessidades físicas. Já entendemos aqui que ele estava cansado, já entendemos que ele estava com sede, já entendemos que ele estava com fome. Mas Jesus fala que ele não precisava comer daquilo que os discípulos estavam comendo naquele momento. Por quê? Ele usa das suas extremas necessidades físicas como uma metáfora para dizer que existia algo mais urgente.
Jesus está dizendo para os discípulos: ei, isso aí, eu sei que a gente precisa. Eu sei que faz parte. Eu estou com fome, eu estou com sede também, estou cansado. Mas tem uma coisa que é mais urgente do que isso. E é disso que eu me alimento. Fazer a vontade do meu Pai. E aqui nós chegamos ao princípio número 2 essa noite. Nada é mais urgente do que o Evangelho. Nada é mais urgente do que a mensagem de Cristo. E meus irmãos, eu preciso refletir junto contigo a respeito dessa verdade, porque na nossa vida é muito fácil nós nos adequarmos às necessidades que surgem e invertermos as prioridades. É fato que nós temos muitas tarefas. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor de uma igreja, mas ao mesmo tempo eu sou porta-voz de uma verdade que não pode ficar comigo, que precisa ser partilhada. E quando eu começo a inverter prioridades ou colocar qualquer outra coisa à frente disso, e eu não estou dizendo para você que você não pode fazer outra coisa, não estou falando para você fazer um jejum eterno e ficar sem comer para sempre, mas eu estou falando sobre você não perder a consciência da sua missão aqui. Eu estou falando sobre você olhar para o mundo a partir dessa verdade, sem se esquecer que o mundo precisa de algo que você tem, sem se esquecer que está acontecendo um incêndio na casa do vizinho, e que ele não tem tempo de você ir colocar tantas outras prioridades da frente antes de ligar para o bombeiro. Quem está comigo? Um dia eu volto aí, quem sabe ele ainda vai estar lá, quem sabe ele não vai ter morrido queimado ainda. Você faria isso ou não faria isso? Porque você sabe que é urgente. E por que muitas vezes nós colocamos outras coisas à frente dessa urgência? Porque nós não estamos falando apenas sobre levar uma mensagem sem que essa mensagem tenha um propósito, nós estamos falando sobre fazer a vontade do Pai. E meus irmãos, eu não sei você, mas na minha casa, a minha esposa, ela me lembra de algumas responsabilidades que eu tenho, como por exemplo tirar o lixo. E quando eu esqueço, às vezes acontece, ela me lembra. E eu me lembro de uma coisa. Jesus ele fala para os discípulos em Mateus 28 o seguinte: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Repara que antes dele dar o comissionamento, ele fala, toda autoridade foi me dada. Então, aquilo que ele vai falar na sequência é uma ordem que parte de alguém que de fato tem autoridade. Quem está entendendo? Ele não fala simplesmente vai, ele fala, já que eu tenho toda a autoridade, vão e façam o que eu estou falando. A minha esposa, quando ela me lembra de tirar o lixo, eu não espero nem ela terminar de falar, eu já estou fazendo. Quem dirá o meu Senhor me mandando fazer algo que é da vontade dele? Quem dirá aquele que morreu na cruz por mim? Quem dirá aquele que levou sobre si os meus pecados? Porque se ele é o meu Senhor, ele manda e eu obedeço. Compreendendo que essa é a vontade do Pai. Compreendendo que nós prestaremos contas a ele quando chegarmos diante dele, meus irmãos, nós não podemos negociar isso. Essa é uma responsabilidade muito séria. Paulo aos Coríntios fala que Deus faz o seu apelo por nosso intermédio quando nós abrimos as nossas bocas para dizer, reconciliem-se com Ele. Imagine, meus irmãos, Deus fazendo um apelo. Imagine Deus, ele clamando para que as pessoas creiam nele. Imagine só, Deus está fazendo isso por nosso intermédio. Mas não quando nós nos calamos. Porque o meio que Deus escolheu para isso é o evangelismo da igreja. Por isso ele também disse, preguem o evangelho a toda criatura. E isso me conecta ao ponto número 3 para a gente caminhar para encerrar. Quando nós vemos a continuidade dessa história, e eu quero continuar a leitura com você lá no versículo de número 39, para a gente ganhar tempo. Vai comigo para lá.
A Bíblia diz o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Pausa um momento para eu contextualizar, porque a gente avançou no texto e eu quero apenas te lembrar algumas coisas que aconteceram aqui. Jesus, ele continua o diálogo com aquela mulher. Ele se apresenta a ela como o Salvador do mundo. Aquela mulher, então, começa a fazer algumas indagações a Jesus a respeito do local de adoração. Jesus se move numa palavra de conhecimento. Ele fala para ela a respeito dela ter tido 5 maridos e que o 6º não era marido dela. Aquela mulher fica impressionada com o profeta que está diante dela e vai para o povoado anunciar o Cristo. Então nós chegamos a esse ponto e vamos para o verso de número 40, que diz o seguinte: quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia. Você está aqui ainda ou já dormiu? O terceiro princípio dessa noite, e o princípio final, eu quero muito que você fique comigo até o fim. É que essa mulher, ao ter tido um encontro com Jesus, ela simplesmente tem a sua rota mudada. Quem lembra o que ela tinha ido fazer? Pegar água. Ela estava indo suprir uma necessidade natural, necessidade que todos nós temos. Mas quando aquela mulher para junto ao poço, ela tem um encontro com a fonte da vida. Ao ponto de que no versículo de número 28, quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela desenvolve uma relação de conversa com ele, e ela compreende que ela está diante de um grande homem de Deus, a Bíblia diz que ela deixa a sua vasilha e volta ao povoado para anunciá-lo. Isso está lá no verso de número 28, dizendo: a mulher deixou a sua vasilha junto ao poço e correu de volta para o povoado. Sabe, meus irmãos, eu sei que no nosso tempo, nós podemos pensar em muitas estratégias de evangelismo, nós podemos conversar e devemos falar sobre métodos de evangelismo, porque o tempo passa, a forma de se comunicar, ela muda. Agora, mais importante do que os métodos é o meio pelo qual a transformação acontece. Jesus Cristo, saciando a sede de uma mulher. A fonte que jorra para a vida eterna, fazendo com que dela agora transborde algo que ela não pode conter só para ela. Ela havia ido suprir a sua necessidade natural, mas quando ela está de encontro com a fonte da vida, ela deixa a sua vasilha, ela deixa de lado aquilo que supriria uma necessidade momentânea, porque existia algo que era maior, existia algo que era mais importante, existia algo que era mais urgente, e quando ela se encontra com algo que supre a sede dela, ela fala: eu não posso ficar com isso só para mim. Automaticamente aquela mulher volta para anunciar Jesus. E aqui a gente chega ao princípio de número 3. O evangelho não anunciado não é o evangelho de Jesus. Porque aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, e repare que não chegou o tempo nem de Jesus dar uma ordem para ela ir, como ele deu explicitamente para nós. Jesus, ele não falou para ela: vai e anuncia ao seu povoado. A Bíblia diz que ela deixa a vasilha e volta, porque agora existia uma fonte transbordando dela. Ela tinha tido um encontro com o autor da vida, alguém que tinha mudado a história dela, alguém que quebrou barreiras, alguém que estava em Samaria, em Sicar, no poço meio-dia. Eu não sei quando foi seu encontro com ele, mas eu sei que nesse dia a sua vida mudou, ao ponto de você não conseguir ficar com essa mensagem só para você. Não tem como reter Deus, porque ele não cabe só na gente. Então, meus irmãos, se nós não estamos caminhando da mesma forma, de levar essa mensagem de forma tão automática e orgânica como essa mulher fez, é porque talvez nós não estamos compreendendo diante de quem estamos, ou é porque talvez nós não estamos tão cheios dessa fonte, nós não estamos cultivando um lugar de beber dessa fonte.
Porque automaticamente, quando nós bebemos dessa fonte, nós transbordaremos dessa fonte. E é isso que essa mulher faz. E eu sei, meus irmãos, que existem muitos questionamentos pessoais, existem muitas barreiras para que a gente pregue o evangelho. Mas nenhuma delas parou aquela mulher. Certamente ela não era popular no seu povoado. Certamente ela não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram. Certamente ela, inclusive, sofria preconceitos. Mas ela é uma voz para o seu povo. Simplesmente por causa de um fato. Jesus apareceu na vida dela. A reputação dela diante do povo não era o mais importante quando diante dela estava o autor da vida. Ela volta, prega Jesus. E ela é uma chave de transformação para o seu povoado. Eles saem para ver Jesus, eles se encontram com Jesus, eles têm as suas vidas transformadas porque passaram a crer. Mas o evangelho foi anunciado. O evangelho não foi retido. Porque pregar o evangelho é libertar, mas retê-lo é manter as pessoas presas. Eu gosto de uma afirmação de Reinhard Bonk, que ele diz que a igreja é como um bote salva-vidas. Em meio a um naufrágio, nós precisamos colocar as pessoas para dentro desse bote. Ele diz que a igreja não é um parque de diversões, mas um bote salva-vidas. Existe uma afirmação de Spurgeon também, que eu gosto muito, onde ele diz que se os pecadores eles terão que ser condenados, que sejam, mas que eles tenham que ir para o inferno, passando por cima dos nossos corpos, que estão tocando os seus joelhos, implorando para que eles fiquem. Que essa mensagem não seja retida. Que nós não nos calemos diante de uma grande necessidade que há no mundo. Eu acredito muito que esses dias de preparação nos forjarão, nos levarão a um novo nível de entrega, a um novo nível de prática daquilo que Jesus nos instruiu a fazer. E eu creio que a vontade de Deus vai se cumprir nesse tempo, através da sua igreja, diante da necessidade que há lá fora. Porque a missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. Existem muitos evangelistas disfarçados aqui de muitas vestes que o Senhor te deu talvez como vocação, que não seja uma vocação dentro dos 5 ofícios. Mas existem pessoas que levarão o evangelho aqui onde eu não vou levar. Entende que existe um grande chamado, existe uma grande comissão, e a missão é a mesma para todos nós, porque a missão é uma só para a igreja, que é reconciliar o mundo com Deus. Você compreende isso? Ou seja, a missão é uma só. Você entende que o ministério da reconciliação é seu, amém? Mas Deus ele também nos dá uma vocação para cumprir essa missão. A vocação tem a ver com os dons, os talentos, aquilo que o Senhor compartilhou de forma específica contigo. E diante desse chamado, a partir dessa vocação, existem direcionamentos que o Senhor vai compartilhar conosco. Direcionamentos que vão nos nortear para que, enquanto ouvimos a sua voz e obedecemos às suas ordens, possamos, dentro da nossa vocação, cumprir a sua grande missão. Mas nunca se esqueça que a missão continua sendo uma. O evangelho precisa ser anunciado. Jesus é o Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou no 3º dia, ele levou sobre si os nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, ele voltará para nos buscar. A verdade precisa ser anunciada, ela não pode ser negociada, ela não pode ser relativizada, ela é uma só e ela continuará para sempre, porque passará céus e terra, mas essa palavra não passará. Aleluia! Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. O tempo acabou. Glória.
quero finalizar contigo lembrando algo que Pedro afirma diante do confronto dos mesmos homens que mataram Jesus. Certo dia, depois da vinda do Espírito Santo, Pedro e João estão pregando o Evangelho. Eles começam a ganhar influência diante do povo, porque de fato milagres estavam os acompanhando. Com medo da influência que eles estavam ganhando diante do povo. Então, os líderes religiosos começam a confrontá-los. Começam a ordená-los que eles deixassem de pregar a mensagem de Cristo. E chega um dado momento que eles estão diante desse confronto. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. E eles ordenam que eles deixem de falar de Jesus. E Pedro olha para eles e diz: vocês acham que nós devemos obedecer a vocês e não a Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eu acho interessante que esse é o mesmo Pedro que anteriormente nega Cristo. Esse era o mesmo Pedro que, mesmo tendo dito que não o negaria, o negou. Mas agora é o Pedro que, diante daqueles que um dia ele faz questão de negar a Cristo porque ele teve medo da sua morte, agora ele afirma que não vai deixar de falar de Cristo. Esse Pedro, ele teve um encontro com Cristo ressurreto, assim como eu e você tivemos. Ainda que não de maneira literal como ele teve, nós tivemos um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo foi suficiente para transformar a nossa vida, assim como foi suficiente para mudar a rota daquela mulher que estava no seu cotidiano, que estava no seu dia a dia, que estava vivendo mais um dia comum, indo no poço buscar água, até que Cristo aparece. Nós, aqueles que dizemos ser cristãos, os pequenos cristos nessa terra, aqueles que levam o seu caráter, levam a sua mensagem, também seremos usados por Deus para promover encontros. Encontros que mudarão destinos, encontros que darão a vida eterna a pessoas. Enquanto nós temermos mais a Deus do que os homens, assim como Pedro diante desse confronto, certamente veremos então se cumprir a vontade de Deus através das nossas vidas. Sabe, eu creio que eu estou diante de uma geração que não tem apego à sua própria vida, porque compreenderam, assim como Paulo, que estão diante de algo ainda mais precioso, ainda mais valioso, ainda maior, ainda mais superior. Se Jesus é Deus e Ele deu a sua vida por nós, quem somos nós para não darmos a nossa vida por Ele? Que a causa de Cristo seja a nossa causa. Que esse despertar diante dessa grande necessidade e essa ordem do Pai chacoalhe os nossos corações. Que levantemos todos os dias com a mentalidade a respeito dessa necessidade e de uma ordem que foi nos dada de forma explícita. Existe um incêndio acontecendo lá fora. Extintores foram colocados nas nossas mãos, chamado Palavra de Deus, chamado Cristo Jesus. Somente este pode apagar o incêndio que há no mundo. Enquanto nós estivermos aqui, cumpriremos essa missão de levar a mensagem do Cristo, de salvar pessoas, libertar pessoas de uma morte eterna, porque Cristo Jesus nos encontrou. Estamos tão cheios da sua verdade, estamos tão cheios dele, que não podemos reter essa verdade só para nós. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus. Que nesses dias aqui, começando por hoje, começando por essa noite, que o Senhor gere em nós um grande despertar, Pai. Nós não passaremos por essa era alheios à sua vontade. Nós não reteremos para nós mesmos a salvação que o mundo precisa.